Ohayou konnichiwa, estamos de volta aqui a terminar o tema de movimento harmônico simples, o MHS para os íntimos, né? Foram 3 aulas, né? Essa é a nossa terceira aula, são 3 aulas, perdão, triplo combo do desenvolver deste assunto, tá certo? Aula 12 e aula 13 estão aqui em cima no card, se você está perdido, caiu aqui de paraquedas, correto? É o triplo combo que eu estou postando para vocês hoje, tá? No desenvolver de hoje vamos falar do pêndulo simples, tá certo? Vem comigo então. Olha só, como eu já adiantei para vocês, essa última aula do tema de MHS vamos desenvolver sobre o pêndulo simples, que é um caso especial também do MHS. Há gráficos e revisão de tudo que nós já vimos aqui, um exercício totalmente completo a respeito de tudo que viemos nessas últimas 3 aulas, né? Nessa 12, 13, nessa 14, certo? Então vem comigo. Bom, primeiramente o pêndulo simples. O movimento do pêndulo simples pode se constituir num exemplo de movimento harmônico simples. Ele ocorre se o movimento for restrito a pequenas oscilações, isto é, ângulos de abertura, esse ângulo de abertura aqui, de pêndulo muito pequenos, tá? O pêndulo simples consiste num objeto, uma esfera, por exemplo, né? Uma esfera, por exemplo, aqui, de massa m, preso por um fio. O fio tem massa desprezível. Numa determinada posição do pêndulo, temos 2 forças, né? Que é a atração do fio e a força-peso, correto? Tranquilo, né? Física 1 na veia. Quando o fio é preso por um ponto no teto, por exemplo, o corpo preso a ele se move com um movimento circular não uniforme, correto? Ele ocupa, no entanto, apenas uma parte da circunferência. E aqui a gente tem um tempo igual a 0, no tempo 1/4 do período, meio período, 3/4 do período, e quando o tempo é todo período, certo? Você tem aquele movimento do pêndulo, correto? Continuando a respeito disso, analisemos em detalhe tal movimento. Primeiramente, lembramos que para uma abertura do pêndulo de valor θ, a componente tangencial à circunferência da força-peso vai ser dada por essa expressão, certo? A força tangencial é menos mg seno de θ. Para ângulos pequenos, podemos escrever dentro de uma boa aproximação que seno de θ é igual a θ, sabe? São aqueles artifícios da física para você simplificar ali o problema. Já que o ângulo é tão pequeno, então seno de θ é praticamente o valor de θ. A aceleração tangencial, a componente azimutal, é dada por aceleração tangencial L, que é o comprimento ali daquele fio, d ao quadrado de θ, dividido pela variação do tempo ao quadrado. De acordo com a lei de Newton, podemos escrever a seguinte expressão. Olha, novamente, aqui a lei de Newton, massa vezes aceleração tangencial é igual a força tangencial, substituindo aqui os valores que eu tenho aqui da aceleração e daqui eu tenho aqui da nossa força, correto? Eu tenho toda a expressão aqui a respeito. Bom, continuando aqui, para pequenas amplitudes, gente, esse todo desenvolver é você encontrar ali o período do pêndulo simples, tá? Para pequenas amplitudes do movimento, a lei de Newton se escreve da seguinte forma: o movimento é, portanto, harmônico simples pela definição 11.3, a aula que está aqui em cima no card 12 e 13. Nesse caso, no entanto, temos que W² é igual a G dividido por L. O período do pêndulo simples é, pois, T igual a 2π, W, que é 2π raiz de L sobre G. Olha como o período é diferente do pêndulo simples. Ele está em função de quem aqui? A família de gravidade. O período é, portanto, tanto maior quanto for maior o comprimento, certo? Quanto maior for o comprimento desse comprimento do fio, né, do pêndulo, e decresce com o aumento da aceleração da gravidade, correto? Essa expressão nos demonstra isso. Assim, o mesmo pêndulo localizado em posições diferentes do globo terrestre exibirá eventualmente períodos de oscilações diferentes. É aquele lance, você jogar aí no Pai Google, no YouTube, experiências bem na linha do Equador, certo? Porque ali a gravidade é diferente, ou se você estiver em lugares mais rarefeitos,
também dá diferença. Ou se você escrever essa aí para fora ali, para a Lua, para Júpiter, também vai ser um pouquinho diferente, correto? Continuando aqui nossa expressão, para a frequência do movimento, podemos escrever a seguinte expressão, já sabemos, né? Frequência inversa do período. Então, se eu tenho ali aquela expressão enorme, se eu fazer a inversa aqui, vou ter essa nova expressão aqui para a frequência. Portanto, para oscilações de pequena amplitude, o período do pêndulo simples não depende da amplitude. Esse fato foi verificado experimentalmente por Galileu. Essa propriedade é conhecida como isocronismo. O isocronismo do pêndulo foi determinante no seu uso depois da descoberta de Galileu na construção de relógios a pêndulos. E eu ainda deixo para vocês todas as aulas da história de Galileu e pêndulo e o relatório para Física Experimental 2. Com certeza vocês, não sei como está sendo administrada este curso da parte de Física Experimental 2, mas é um dos clássicos que você é exigido a realizar esse experimento e explicá-los, tá certo? Então já deixo ali algumas consultas para você possa realizar, tá certo? Lembrando que tudo isso também está descrito aqui no corpo do vídeo aqui no YouTube, certo? Continuando então, vamos para o nosso exemplo. Exemplo 7. Um pêndulo de massa M igual a 100 gramas e o comprimento L é posto a oscilar com pequenas amplitudes. O período mensurado foi de t igual a 1 segundo. Considere g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determinar o comprimento L desse pêndulo. Letra B. Qual seria o período deste pêndulo quando colocado a oscilar na superfície da Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,63 Newton por quilograma metro segundo quadrado? Bom, a resolução é fácil, né? Você pode fazer o desenho para ter uma melhor enxergar melhor o que está acontecendo, correto? Nunca está demais. E agora ele quer o comprimento do pêndulo. A partir da equação 11.38 do texto, temos que o t, né, o período que a gente encontrou ali naquela equação ali atrás, é 2π raiz de L sobre G. O comprimento do pêndulo em estudo pode ser determinado elevando ao quadrado essa expressão. Obtemos, então, elevando ao quadrado, para cortar essa raiz, obtemos todo esse trambolho aqui, que substituindo os valores que ele já nos deu, chegamos ao L igual a 25 centímetros ou 0,2485 metros. Portanto, o período de um pêndulo de comprimento L igual a 25 centímetros é de 1 segundo. Diferentemente, agora a letra B, diferentemente do sistema massa-mola, onde o período não depende da gravidade, no pêndulo simples é fundamental a gravidade. Em particular, num pêndulo, não oscila numa região onde não exista gravidade. No caso da Lua, o período é dado por T 2π raiz de L sobre G. E aqui colocamos os valores na gravidade da Lua, de onde inferimos que o mesmo pêndulo, quando colocado na Lua, ele já tem um período de 2,46 segundos. É um pouquinho mais lento, certo? Bom, tranquilo, né? Suave para fazer exercício. E agora a gente vai ver aqui as revisões de gráficos e revisões do MHS. Vamos então ver os gráficos que a gente desenvolve. Bom, antes de tudo vocês têm que saber que quando eu conto um ciclo num gráfico de movimento harmônico simples, quando a gente considera os picos, aqui a gente considera um ciclo. E os picos são os deslocamentos máximos, né, que a gente tem aquela amplitude, certo? E aqui a gente tem até o exemplo ali da mola presa aqui na parede, correto? Como ler isso, como transcrever o que estamos vendo ali naquele experimento. Certo? Continuando aqui, qual é o gráfico da elongação do MHS em função do ângulo de fase? Sabemos que a elongação é aquela expressão toda bonitosa que nós encontramos na aula 13, certo? Ou então, se eu colocar aqui, né, só em função aqui da amplitude de cosseno. O gráfico é uma cossenoide. Gente, o gráfico da elongação, ou seja, posição ou deslocamento, também vocês vão ouvir pela palavra elongação, é uma cossenoide. Se é uma cossenoide, ela toca no eixo Y, correto? Ela toca ali no eixo Y e ela é zero, né? Quando ela é zero aqui, ela toca aqui bem no eixo Y, correto? Uma cossenoide. Qual a diferença de uma cossenoide e uma senoide? Você tem aqui essa diferenciação também, como ver isso,
tá certo? E faz sentido, né? Ela é um cossenoide que tem função do cosseno, né? Muito óbvio isso também, né? E aqui eu tenho aqui o link no YouTube para você ver a animação a respeito, tá certo? Continuando aqui, qual é o gráfico da velocidade? A velocidade agora é uma senoide. A senoide, ela passa aqui, né? Ela passa no eixo zero, certo? Bem aqui no eixo zero, aqui ela passa no eixo zero. Enquanto a cossenoide, ela toca aqui em cima, certo? Bem na abscissa aqui, na coordenada, aqui eu passo bem no zero para ser uma senoide, certo? É o gráfico uma senoide. Novamente, eu deixo aqui o gráfico da posição, né, sobre a velocidade, todo desenvolver a respeito. E agora a aceleração também será uma cossenoide, né? Se eu tenho cosseno, coloco a derivada seno, se eu coloco outra derivada, cosseno, certo? Só muito cuidado aqui, né? Porque aqui também é negativo, né? Porque algumas coisas vão mudar ali quando você faz toda essa derivada, certo? Mas lembra, cosseno, uma derivada seno, mais uma derivada cosseno, correto? Esse é o nosso gráfico da aceleração em função ao ângulo de fase, tá? Bom, e aqui a gente tem todos os gráficos juntos, né? Posição, velocidade e aceleração, né? Elongação ou deslocamento, certo? Também é o conhecido como a posição, o x de t, tá certo? Bom, vamos então para a revisão geral de que vimos até agora de MHS. A solução mais geral é x igual a cosseno de WT mais o φ ou θ0, onde A é a amplitude, W é a frequência angular e φ é a fase. Para uma massa em uma mola, a frequência não depende da amplitude. Ó, pegadinha aqui. Para um sistema massa em uma mola, a frequência não depende da amplitude. Isso, na realidade, é geral para qualquer MHS. A oscilação ocorre ao redor do ponto de equilíbrio, onde a força resultante é nula. E o MHS para o pêndulo, né? A gente tem que ter o período L, é o comprimento do pêndulo, né? E G é a gravidade. Nós temos que o período para um pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, equação válida para pequenos ângulos de oscilação. E aqui a gente vai expor um exercício bem completo, por favor, preste atenção, que é um exercício bem legal. Um ponto material M de 0,04 kg oscila em torno da posição O de equilíbrio com MHS. A energia mecânica, aqui a gente vai misturar tudo, hein? A energia mecânica total do sistema é 32,10 a menos 4 Joule, sendo a constante elástica K 0, newtons por metro. E desprezando as ações dissipativas, determine. Letra A, o período de oscilação. Letra B, a frequência angular. Letra C, a amplitude de oscilação. Letra D, as funções horárias da posição, velocidade, aceleração, adotando-se o eixo OX, certo? O aqui, orientado para a direita e instante inicial t igual a 0, quando o móvel está na posição extrema P, indicada na figura, ou P aqui. E o gráfico da posição x em função do tempo a partir de t igual a 0 e t igual a 2t, né, de período, onde t é o período, são dados do problema. Massa do corpo 0,04 kg, a energia mecânica total do sistema e a constante elástica. É um exercício trabalhoso, mas bem executável. Vamos lá. Primeiramente, ele quer o período de oscilação. Nós sabemos que o período de oscilação é t igual a 2π raiz de m sobre k, certo? Aqui a gente desenvolveu na aula passada, só você ir lá. Colocando ali os valores, eu tenho valores de m, tenho o valor da constante, voa lá, joguei aqui, chegamos aqui que é igual a o período é π, colocando o valor de π considerando 3,14, então o período é de 3,14 segundos. Ótimo, já respondi a letra A. Qual que era a letra B? A frequência angular. Bom, a frequência é o inverso do período, então já tenho outro acerto ali, quase que, não sei quantos pedaços aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Quase 40% pronto, né? A frequência angular é obtida W2π, né?
Usando o período T na forma do 1, colocamos ali os valores. Então, a gente tem, se eu tenho, ele quer a frequência angular, não a frequência, certo? A frequência é o inverso do período, ele quer a frequência angular, que é o W, né? Olha a pegadinha, olha a casca de banana. Então, aqui, colocando aqui os valores, W é 2π dividido por π, que é o valor que a gente encontrou ali na letra A. A nossa frequência angular tem o valor de 2 rad por segundo. Muito cuidado aqui nas unidades, beleza? Letra B calculada, vamos então para a letra C. A amplitude depende da energia total mecânica, porque a letra C ele quer saber o que mesmo? Ele quer saber a amplitude da oscilação. Então, a amplitude depende da energia total mecânica, energia cinética mais energia potencial, nesse caso, energia potencial elástica da mola. Aqui tem que ter um pouquinho de física 1, tá? Energia mecânica é o que? Energia cinética mais energia potencial. Essa é aquela aula lá da energia, lá da física 1. Se você não está lembrado aqui, vou procurar colocar um card aqui para você, beleza? A energia cinética é dada por energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial aqui vai ser a energia da mola, certo? Que é kx ao quadrado dividido por 2. Colocando os valores aqui, né, das expressões, show de bola, temos que a energia mecânica é mv ao quadrado dividido por 2, kx ao quadrado dividido por 2. Ok, mas o que eu encontro com isso? Nos pontos de amplitude máxima, né, de A, que seria A menos e A mais, né, que são os máximos, né, a partícula para e inverte o sentido da velocidade. Lembra? Ela para, é como se ela parasse em frames de segundo e volta ali para aquele movimento. Neste momento, a sua velocidade é nula. Velocidade é igual a zero. Então, nesses pontos de amplitude máxima, a energia cinética é zero, porque se a velocidade é igual a zero, eu não tenho energia cinética. Então, eu tenho só energia potencial. Então, posso dizer que na amplitude máxima, energia mecânica é igual a energia potencial, que isso é igual a K vezes A ao quadrado dividido por 2. Essa amplitude aqui de X vai ser a minha máxima amplitude ali que ele chega, a esse A que a gente quer encontrar. Substituindo os valores, já que nós temos no enunciado o valor da energia mecânica, então, substituindo os valores aqui, 32,10 a menos 4 é igual a 0,16A, né, porque o K foi dado também ao quadrado dividido por 2. Aí, aqui, substituindo os valores e mexendo ali, quem vai para lá, quem vai para a esquerda, quem vai para a direita, e fazendo ali toda a exponenciação, temos então que A ao quadrado é igual a 4,10. Menos 2, né? 10 elevado a menos 2. Chuchu, beleza, faço aqui a raiz quadrada. Eu tenho que a amplitude é 2 vezes 10 a menos 1, que é igual a amplitude é igual a 0,2 metros. O grande bizu aqui, que pode ser bem mais chato, né? É você lembrar da sua física 1, que energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial, e que você vai ter a energia cinética igual a zero quando você tem a amplitude máxima. Isso é lá na primeira aula, aula 3 aqui, quando você vai na amplitude máxima, naquele frame por segundo do seu máximo, tanto no mais ou quanto lá no a menos, você vai ter ali naquele exato momento a velocidade igual a zero. Como se ele parasse, né? Como ele totalmente para, você vê naquela interpretação dos gráficos, ele para e depois ele volta no seu movimento com velocidade. Tá certo? Tranquilo, gente? Vamos então para a nossa letra D. As funções horárias da posição x, velocidade e aceleração são dadas pelas seguintes expressões, né? Isso já está dado. O grande lance é você substituir os valores, né? Que vai ser a amplitude e as fases ali, né? Só substituir os valores. Mas isso já é dado, as expressões é dadas, não tem mistério agora, é só substituir os valores. A frequência angular W você já encontrou, né, na letra B. A amplitude você acabou de encontrar na letra A, né, que aqui diz C e D. E acima, para obter o φ0, escrevemos a expressão V, essa daqui, com os valores obtidos, certo? Aqui a gente está com os valores obtidos para ir atrás ali desse valor aqui. Observando a figura 2 aqui nessa situação, temos que o T igual a zero, a partícula está em x igual a menos A, certo? No T igual a zero. Correto? Lá embaixo ele também nos mostra aqui, ó, vou bem aqui atrás. Aqui a gente diz aqui no T igual a zero, tanto é que ele fala aqui pra gente, ó, certo?
Ok, está na extremidade P, ó, por isso que ele deu essa dica, esse bizu pra gente. Tem que ler o enunciado, gente, e colocar ali detalhe por detalhe, certo? Aí por isso o T, a partícula está no X menos A, certo? Que é igual a menos 0,2, né? Se o A positivo é 0,2, o menos A é menos 0,2 m. Substituindo esses valores na expressão aqui acima, para a posição, nós temos que é o menos 0,2, toda essa expressão, vamos atrás desse φ0, que é o arco cosseno de menos 1, que é o arco, que é o φ0 de valor, qual que é o cosseno de menos 1? É o valor de π, correto? 180 graus, como a gente está em radianos, tem que ser π, tá certo? É agora aqui só substituir valores que a gente encontra, então, comparando a posição inicial da partícula T igual a zero com uma partícula P em movimento circular uniforme MCU, girando no sentido anti-horário e com o espaço angular medido a partir do eixo OX, vemos que quando a partícula oscilante está na posição inicial menos a partícula P descreve um ângulo de π. Este ângulo, então, será a fase inicial da partícula oscilante φ de zero, substituindo os valores aqui da frequência angular, da amplitude e da fase inicial, né? 4, 6 e 7, você tem aqui as expressões da posição e da velocidade e da aceleração. Tranquilo, né, gente? Só substituindo os valores ali e tranquilo. O grande lance é você interpretar ali naquele enunciado da letra D toda essa jogada e ligar para o movimento circular aqui, certo? Tranquilo, suave, vamos desenvolver. É um pouquinho trabalhoso, mas é executável. E para terminar, a letra E, queremos fazer um gráfico, queremos desenho. O gráfico de 0 a 2t, no item A, encontramos um t igual a π, certo? Período. Assim, vamos achar os valores da posição dada pela expressão x no item anterior. T igual a 2, né? T de tempo, igual a t igual a 2 de período, né? 2t de período, que é igual a 2π. Se 1 é π, então 2 é 2π. Fazendo, então, a tabela, tem que fazer a tabelinha. Você tem a expressão aqui da equação do movimento, né? O MHS, a posição x. Você coloca o tempo igual a zero, qual o valor de x. Tempo igual a π sobre 4, qual o valor de x. Π sobre 2, qual o valor de x. E aqui você transcreve e escreve aqui o movimento, colocando os pontos encontrados no gráfico x em função de t, x igual a f de t, e ligando os pontos, obtemos um gráfico de uma senoide, mostrando o gráfico 1, certo? Aqui a gente tem uma senoide, correto, gente? Tranquilo? Bom, essa foi nosso desenvolver aqui desse exercício, que é um pouco mais comprido, e terminamos o tema movimento harmônico simples, tá? Foram 3 aulas, um triplo combo para vocês a respeito desse tema, e como eu já adiantei para vocês, é bem receita de bolo, não tem mistério. Agora, na próxima semana, vamos desenvolver um novo tema, que são ondas mecânicas. Elas têm uma característica um pouquinho diferente e a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito, tá certo? Um super beijo para vocês e até a próxima.